Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 12ª aula aqui deste nosso comentário exegético. Na última aula, a gente fez a tradução do versículo 15 e agora a gente vai analisar então aí esse versículo, certo? Vamos lá então. Como já explicamos, né, a gente tem aqui o fluxograma deste texto, desse versículo, certo? Então, nesse fluxograma aqui, nós temos o seguinte: não ameis, mei agapater, certo? Não ameis. E ele já diz aqui pra gente, ton cosmon, mede, ta, en to cosmon. Ou seja, o mundo, ton cosmon, mede, ou seja, as coisas que há no mundo, nem as coisas tá en to cosmon, nem as coisas que há no mundo. Muito bem, vamos começar aqui com essa primeira parte, né? Às vezes a gente chama de parte A do versículo, né? Enfim, mas enfim, vamos seguir aí. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É importante a gente prestar atenção aqui e eu gosto muito dessa observação, certo? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, mei agapatei, do verbo agapao. Do verbo agapao. Professor, o verbo agapao, que verbo é esse? É o verbo, como você deve conhecer, para que vem, né, que tem o substantivo agape. E o substantivo agape, ele significa amor, certo? Amor. E o verbo agapao, ele significa eu amo. Aí você deve lembrar, mas aí o verbo agapao, ele vem, então, ele tem esse substantivo agape. E sabe o que é interessante? Você já deve ter provavelmente ouvido alguém dizer que o amor ágape na Bíblia é um amor sacrificial. Que o amor ágape na Bíblia é um amor que diz respeito ao amor de Deus para conosco. E essa é uma mensagem muito bonita, inclusive, e as pessoas usam, né, aquela diferença entre amor, o amor eros, o amor filéo, o amor philos, né, e o amor ágape. Eu não sei se eu escrevo em grego ou em português, mas enfim, vamos lá. Ágape. E que essas três palavras, uma significa o amor romântico e o outro significa o amor fraternal e o outro significa o amor sacrificial. E para piorar, né? Para piorar a explicação, as pessoas ainda colocam, né? Este aqui é o ponto 1. Nós temos que amar algumas pessoas de forma romântica, sim, né? A esposa e tal. O esposo, no caso das mulheres. O filo é o amor que a gente tem por todas as pessoas, pelos irmãos, na verdade. E o ágape é o amor sacrificial, é o amor mais puro, mais verdadeiro e tal. É até bonita essa mensagem, só não é bíblica, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos também, né? Algumas mensagens são muito bonitas, o problema delas é que elas não são bíblicas. E essa é uma delas, certo? Mensagens bonitas, mas não bíblicas. Dava até uma série de vídeos, né? Enfim. Isso aqui, pessoal, é uma falácia, certo? Já vou avisando para vocês, isso aqui é uma falácia. Por que que isso aqui é uma falácia? A gente chama de falácia, certo? Tem alguns nomes para isso, né? A falácia lexical, né? De como se a ideia fosse dizer o seguinte, olha, essas palavras aqui, elas não necessariamente têm sempre esse sentido. O amor ágape nem sempre é o amor sacrificial. O amor, né? Eu chamo assim o amor ágape, assim, quando na Bíblia o verbo agapá ou o verbo filé, ou eles são usados,
nem sempre eles têm essa diferenciação aí de um amor fraternal para um amor sacrificial somente. Muitas vezes na Bíblia o amor chamado assim o verbo filéu, ele é utilizado inclusive para o amor sacrificial, e o amor ágape também para outro tipo de amor, e não por isso a gente teria então essa explicação dessa forma. Por que eu estou chamando a atenção especificamente aqui para o verbo agapar? Porque ele é o que a gente tem aqui, não ameis. Só que a gente pergunta, né? Então, o que é que não se deve amar? Não se deve amar aqui o mundo. E nem as coisas que há no mundo. Também não se deve amar isso. Ora, mas se está dizendo para não amar, deve ser porque alguém ama, né? Na verdade, as ordens, né, no Novo Testamento, né, das cartas, elas acontecem, as exortações acontecem exatamente porque as pessoas não estavam fazendo o que deveriam fazer. Então, nesse caso, quando João diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, ele está dizendo, não amem, provavelmente porque as pessoas estão amando. Algumas delas estão amando o mundo. Então, qual é o verbo que ele utiliza para falar de amor ao mundo? Você podia pensar, mas um amor a uma pessoa pode ser sacrificial, um amor a Deus pode ser sacrificial, o amor de Deus por nós pode ser sacrificial, mas o amor de alguém pelo mundo vai ser sacrificial? Mas de jeito nenhum, porque o amor de alguém pelo mundo é um amor egoísta. O amor de alguém pelo mundo é um amor que alguém tem pelo seu próprio prazer. Não tem como esse amor ser sacrificial, certo? Então, por essa razão, a gente já vai percebendo aqui que essa ideia de amor ágape, amor filéu, amor eros, isso aí não está dentro do Novo Testamento. Não pelo menos da forma como se coloca normalmente, tá? Então, essa mensagem, ela é bonita, mas não é bíblica. Acho que eu vou levar isso pra frente, inclusive, certo? Ela é bonita, mas não é bíblica. Por quê? Porque ele está dizendo, não amem o mundo. Então esse amor não é sacrificial. Esse amor, ele é egoísta. Alguém que ama o mundo, ama porque é egoísta, porque quer o seu próprio prazer, certo? Muito bem. Tendo colocado isso aí, essa parte aí do ágape, a gente vai aqui pra frente e percebe o seguinte, o que mais? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O que mais a gente pode chamar a atenção aqui, né? Eu fiz até uma pergunta aqui, né? Será que a ideia do verbo, ela é de um amor abnegado, né? Cheio de virtude? Será que é isso que o autor está chamando a atenção? Claro que não, né? O amor pelo mundo não é um amor abnegado, não é sacrificial e não é um amor cheio de virtude. Então, como eu coloquei aqui, é um amor focado no prazer e na gratificação, que uma pessoa busca ter uma autogratificação. Não é um amor puro, não é um amor sacrificial. Não tem nada a ver com isso, certo? Muito bem, tendo colocado isso aí sobre o amor, mas aí é bom já a gente colocar também, já chamando a atenção pelo amor, né? Já que a gente está falando sobre isso, que não é um amor sacrificial, mas ao mesmo tempo é um amor, certo? É uma decisão de amar alguém ou alguma coisa, né? O amor é isso basicamente na Bíblia, uma decisão de amar, uma decisão de fazer o bem por alguém, né? No caso de um amor que é um amor virtuoso da Bíblia, mas nesse caso aqui, esse amor é interessante ele usar, não sei se você já parou para pensar nisso, mas ele diz, olha, não ame o mundo, certo? Não ame o mundo. Então a ideia é que alguém fica envolto, certo? Fica apaixonado, ele diz, olha, não faça isso, meu amigo. Não se entregue às paixões desse mundo. Não faça do mundo o seu amor, a sua vida, o seu significado, nem nas coisas que há lá no mundo, certo? Não ame, e eu quero chamar a atenção para isso. É possível você amar o mundo. É possível que você ame o mundo. É possível que o seu coração esteja nas coisas aqui desse mundo. E é bom a gente colocar aqui também, é claro que João vai explicar mais especificamente isso, mas eu estou colocando aqui que é possível você se entregar para o mundo como alguém que o ama, certo? Então, por essa razão, tenha cuidado. João está dizendo isso para aqueles irmãos e eu estou dizendo aqui para você e para mim também, que nós precisamos ter cuidado com o nosso amor, para que não seja um amor entregue a esse mundo, pelas coisas desse mundo,
pelo valor absoluto às coisas desse mundo. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, quando ele usa a palavra cosmos aqui, é bom chamar a atenção também para isso, certo? É a palavra cosmos. A palavra cosmos, como você deve perceber, é a palavra para mundo, certo? De onde vem a palavra cosmovisão, eu já falei sobre isso, então não precisa a gente repetir. Essa é uma palavra que aparece 23 vezes só em 1 João. Então já dá para perceber que é uma palavra importante, porque 1 João não é lá uma carta tão grande, né? Tem 5 capítulos, né? Isso, é isso mesmo. Às vezes me dá um esquecimento aí, tá? Mas me perdoa, é isso mesmo, 5 capítulos. Só tem 5 capítulos nessa carta, então não é tão grande. Então para uma palavra se repetir 23 vezes na mesma carta, é porque nós temos uma palavra importante aí, certo? E dependendo, obviamente, do contexto, a gente tem um significado diferente para a palavra cosmos. No caso aqui, a gente tem o mundo natural. O mundo, como assim? O mundo natural. Ora, este mundo aqui, o mundo em que nós vivemos, o mundo natural, o planeta, certo? Talvez essa é a ideia que João está colocando aqui, o mundo natural. Depois, um outro contexto é o lugar onde se vive, tá? Então, aqui no mundo as coisas funcionam dessa forma, é como se a gente dissesse assim, então o mundo aparece com esse conceito aí. Também o mundo aparece como as atitudes ou os valores mundanos, certo? Que estão em oposição a Deus. Então, esse sistema, certo? Que está contra Deus é chamado então de mundo, tá? E também fala-se do mundo incrédulo, o mundo que não crê em Deus. Então você pode perceber aí que a palavra mundo ela não tem só um significado na Bíblia, tem vários. Especificamente só em 1 João ele aparece 23 vezes e nessas 23 vezes ela aparece com 4 significados diferentes. A minha pergunta para você agora seria: qual das opções parece ter o significado, quais das opções parece ser, certo? Ser o significado da palavra cosmos nesse verso. Então, se você fosse parar um pouco aí para pensar, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, qual o significado que teria? Seria um mundo natural? Não ame esse mundo natural. Ou não ame o lugar onde se vive. Não ame este lugar aqui onde você vive. Não ame as atitudes ou os valores mundanos que estão em oposição a Deus. Ou não ame este mundo incrédulo. Qual seria a opção? Eu acredito que você marcaria aqui a terceira opção, né? Então, é isso mesmo. Este é o significado de mundo, de cosmos, aí nestes versículos aqui que a gente está analisando. Este sistema mundano, sistema de valores, de crenças, de afeições que vão contra Deus. Não ame esse sistema, certo? Não ame esse sistema. Não ame as coisas que estão nesse sistema, tá? Então, e é bom justamente a gente pensar, né? O que vem depois? O que vem depois dessa palavra mundo, certo? Vem as coisas que há no mundo. Por quê? Se alguém ama o mundo, vamos aqui para frente aqui para a gente notar essa questão aqui, ó. Quando ele diz: se alguém amar o mundo, deixa eu aumentar aqui. Isso. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, é antes, se alguém, aí o tis é alguém, agapá, se alguém amar a Deus, ao mundo, desculpe, e aliás, as coisas que há no mundo já está aqui. Uk estin, não está o amor do Pai nele. Não está o amor do Pai nele. Então, a ideia é que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos chamar a atenção aqui para essa condicional aqui, certo? A condicional é an. É an mais subjuntivo. A gente chama de prótese, certo? E não confunda, por favor, com prótese, né? Prótese de dente, né? Prótese de uma perna, prótese de um braço. Prótase na gramática, né? Não só no grego, no português também, é a primeira parte, certo? Prótase, até colocar aqui, né? Não custa nada.
prótase é a primeira parte da condicional. Que é a prótase? Se tal, 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 então tal, tal, tal. Então, prótase é esse se tal, 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 né? A primeira parte. Então, vamos lá. Ean mais subjuntivo, porque aqui a gente tem o ean, que é a partícula grega, e o agapá está no subjuntivo, que é um modo específico aí do grego. A gente tem esse modo no português também. Então, essa fórmula aqui, ean mais subjuntivo, é uma fórmula que apresenta uma projeção, certo? E não é uma asserção. Então, se alguém amar, é uma suposição. Vamos dizer que as pessoas estão amando o mundo. Então, é uma hipótese. Muito embora essa hipótese, na minha opinião, aconteça porque justamente eu creio que João está já exortando os irmãos para não fazerem isso. Acredito porque tinha gente fazendo isso. Se não entre os próprios irmãos, os crentes verdadeiros, mas entre aqueles que se chamavam, né, cristãos. De todo modo, ele diz, não ame o mundo, né? Então, o amar do mundo, aí você pode perguntar, o que é que esse amar o mundo? O que é isso? O que significa amar o mundo? Então, o contexto imediato, certo? É o que vai trazer pra gente o que são essas coisas, certo? Essas coisas que há no mundo. Então, já se pode identificar que digamos aqui, né, já se pode ver que significa ser aquele que assume para si o que há no mundo. O que significa, né, amar o mundo? É quem leva para si. Quando ele diz o amor do Pai não está nele, é como se ele dissesse, olha, essa pessoa tem tanto do mundo, ela é como se o mundo pertencesse a ela, ou ela pertencesse ao mundo também ao mesmo tempo, ou seja, é uma entrega. Se uma pessoa se entrega ao mundo, nesse amor pelo mundo, o amor do Pai não está nele. E a explicação fica meio óbvia também, porque se alguém ama o mundo, essa pessoa já tem um Deus. Essa pessoa já está completa de um Deus. Certo? Completa, tô colocando aspas aqui, né? É claro que ela não está completa, satisfeita, absolutamente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, o coração dela já tem um dono, tá? É como se eu dissesse isso, olha. O amor do Pai não está nele. Eu acrescentaria com todo cuidado, né? Mas eu acrescentaria, não está nele porque não tem espaço. Quando a gente diz o amor do Pai não está nele, eu acredito que a gente pode inclusive implicar isso. Porque não tem espaço. Se alguém ama o mundo, pronto, já deu, acabou. Essa pessoa não tem espaço para amar mais ninguém. Ela já ama o mundo, deu, acabou. Certo? Então acredito que é por isso que João chama a atenção dessa forma, certo? Se alguém ama o mundo. Então ele está falando de outra forma, é não buscar fazer a vontade de Deus. As pessoas não têm vontade de fazer a vontade de Deus, têm vontade de fazer as coisas do mundo. Então o amor do Pai não vai estar nela também, por essa razão. Mas se alguém amar o mundo, se alguém amar o mundo, pronto, pegue essa hipótese. O que é esse amar? Então, é se sentir absolutamente satisfeito e completo no mundo, mesmo que isso seja enganoso, mesmo que a pessoa vá buscar de outras formas, né, outras formas de se completar, mas ainda assim vai estar dentro lá do mundo. Pronto, é isso do que estamos falando aqui. É disso que nós estamos falando. Não vai fazer a vontade de Deus. Não vai fazer a vontade do Pai. Não vai fazer. Por quê? Porque o amor do Pai não está nela. Ela ama o mundo. E é por isso que João diz, não faça isso. Não ame o mundo. E como eu falei, se a prótase é a primeira parte da condicional, a apódase, certo? É a segunda parte da condicional. Então vamos anotar aqui então. Segunda parte da condicional. Segunda parte da condicional. Então,
Nesse sentido, se a gente for pegar aqui no texto, certo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, então, você já aprendeu aí, se alguém amar o mundo, é a prótase. Se alguém amar o mundo, e aí nós completamos, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, então vai ser a apódase. E essa então são as duas formas, as duas partes, na verdade, da sentença condicional. Gente orando aqui, né? Criancinha aqui do apartamento perto aqui, tá? Se fosse a minha filha, eu já teria feito alguma coisa, talvez, né? Mas, enfim, vamos lá. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então temos o que? A prótase e a apódase, as duas partes da sentença condicional. Vamos olhar então aqui para a apódase, que é o amor do Pai não está nele. O kestin re agape, olha aqui, ó. O amor, né? O amor re agape, o amor tu patros, o amor do Pai, tu patros. En auto, né? Nele. E aí a gente tem uk estin, não está. Essa forma verbal aqui do estin, né? Ela tem o sentido, às vezes o verbo estin, na maioria das vezes, é ser ou estar, mas nesse caso aqui, ele tem o sentido de não há, certo? Então é do verbo haver. Uk estin, não há. Professor, mas quando é que eu vou saber se o verbo emi, ele é o verbo ser ou o verbo estar? Bom, aí você vai precisar do contexto. Sinto muito lhe dizer, mas o contexto muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele já ajuda e já define pra gente muita coisa. Enfim, voltando. O amor do Pai não está nele, ou não há nele, certo? Aqui está então o resultado, certo? De amar, eu coloquei aqui amar o mundo, amar a Deus, mas é de não amar a Deus, ou de amar o mundo, né? A ideia é de o amor do Pai. Nesse caso, diz respeito ao... E é bom colocar isso aqui, ó. O amor do Pai não está nele, é o amor pelo Pai, certo? Às vezes o genitivo no grego, ele não tem somente a ideia de, assim, o amor na ideia de posse. Nesse caso aqui, é um amor do Pai no sentido de que nós, certo? Que amamos ao Pai. A gente chama isso de um genitivo objetivo, certo? É até bom colocar isso aqui. É um genitivo objetivo. Por quê? Porque é um amor de quem ama o Pai, tu patros, certo? Então, é o amor de quem ama o Pai. Ou seja, diz respeito ao amor do crente pelo Pai, pois ele está em contraste com o amor que alguém nutre pelo mundo. Então, quem ama o Pai, quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, as coisas que há no mundo, essa pessoa não tem amor pelo Pai. Pela mesma razão que nós falamos agora há pouco. Qual é? Não tem espaço. Quem ama o mundo e as coisas que há no mundo não tem espaço, não tem força, não tem condições de amar a Deus. O amor do Pai não está nele, ele não ama o Pai. Não tem como amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, certo? Se alguém ama o mundo, não ama o Pai. Esse é o resumo. Se alguém ama o mundo, não tem como essa pessoa amar o Pai. Ou ela ama a Deus, ou ela ama ao mundo. Você já deve ter ouvido, inclusive, esse ensinamento em outro lugar, né? Exatamente. O Senhor Jesus colocou, não é possível servir a dois senhores, certo? Então, por essa razão, fica claro aí pra gente a questão do re agape tu patros, o amor
do Pai, o amor que alguém nutre pelo Pai. Essa pessoa ama o mundo, ela não consegue nutrir o seu amor pelo Pai. Essa pessoa ama o Pai, ela não tem como nutrir o amor pelo mundo. É simples assim. Certo? É isso que João está colocando para a gente. Se você vai aplicar esse texto às pessoas, lembre-se de colocar assim. Amar ao mundo não dá espaço para você amar a Deus. E amar a Deus não dá espaço para você amar o mundo. Fica de graça aí para você essa aplicação. O texto aí foi analisado. Na próxima aula a gente analisa o próximo versículo. Grande abraço, valeu!